Isso aí, pessoal. Página 13 da lista do Enem 2, questão 61. Super-homem e as leis do movimento. Uma das razões para pensar sobre física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura seguinte mostra o super-homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um edifício de altura H. Seria possível admitir que com seus superpoderes ele estaria voando com propulsão própria. Mas considere que ele tenha dado um forte salto. Neste caso, sua velocidade final do ponto mais alto do salto deve ser 0. Caso contrário, ele continuaria subindo. Sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-homem e a altura atingida é dada por v ao quadrado é igual a 2gh. A altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial, porque ele quer saber por que a altura que ele alcançou depende do v ao quadrado. Primeiro, não custa lembrar o aluno, que ele nada mais, nada menos do que usou a equação de Torricelli, certo? Velocidade final é 0, velocidade inicial ele chamou de v. Se para cima é mais, para baixo a gravidade é menos e chamou a distância de h. E aí menos passou para o outro lado mais, Aí pronto, ficou 2gh igual a v ao quadrado. Então a altura que o super-homem atinge é v ao quadrado sobre 2g. Equação Torricelli, na verdade, Não custa lembrar. Letra A. Por que é ao quadrado? Ele quer saber, A velocidade. A altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Deixa eu pensar, a velocidade média é distância sobre tempo. A distância que ele subiu, a altura que ele atingiu, é o produto da velocidade média pelo tempo. Não tem nada de ao quadrado aqui. A altura que ele subiu é diretamente proporcional ao produto da velocidade média pelo tempo que ele fica no ar. O tempo não ficou ao quadrado. Então a letra A explicou erradamente. Letra B. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. E esta é diretamente proporcional à velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. Quando ele atinge o topo, ele para. A velocidade inicial ele chamou de V. Se para cima é mais, para baixo é menos. Menos passa mais. O tempo que ele fica no ar é diretamente proporcional à velocidade. E ele falou que era ele falou que era diretamente proporcional. Até aí tudo bem. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. Não. É diretamente proporcional à velocidade e inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Quanto maior for a aceleração da gravidade, menos tempo ele fica no ar. Então, explicou erradamente. O tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Tudo bem. E esta é inversamente proporcional à velocidade média. Velocidade média é distância sobre tempo. Ele chegou a uma altura h. O tempo é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Quer dizer que quanto menor a aceleração da gravidade, maior a aceleração da gravidade, menor o tempo, Para uma maior aceleração da gravidade, o tempo é menor, e o tempo sendo menor, a velocidade média tem que ser maior, Se eu aumento o g, o t diminui. E se o t diminui, a velocidade média aumenta, O que ele disse? O tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Sim, verdade. E esta, a aceleração da gravidade, é inversamente proporcional à velocidade média. Discordo. Aumentando a aceleração da gravidade, mantendo as outras variáveis constantes, a velocidade média teria que aumentar. Então, também não fechou. E mesmo que se fosse uma afirmação verdadeira, não garante que está explicando o porquê, Letra D. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas, a aceleração da gravidade e a aceleração do salto. Primeiro, não tem nada de aceleração elevada ao quadrado, é a velocidade que está elevada ao quadrado. Então nada a ver com a vida esse item. Por eliminação, tem que ser correta essa explicação. Letra E.
A altura de seu pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. Isso a gente já tinha concluído no começo. A distância que ele sobe é o produto da velocidade média pelo tempo. E esse tempo depende da sua velocidade inicial. Ah, é verdade, ó, esse tempo depende da velocidade inicial. E a velocidade média depende da velocidade inicial também. Ou seja, aqui tem velocidade explícita e aqui nesse tempo tem velocidade implícita. Ó. Então, realmente, aí vai ter V vezes V. Aqui dentro vai ficar V ao quadrado. Justificou. Justificou. Então, tu vê, né, cara, um macete importante pro Enem. Às vezes não adianta tu ficar lendo uma por uma e tentando entender cada uma delas. Vale dar uma lida em todas e ver, pô, peraí, tá explicando melhor. É o item aí. Como aqui o nosso objetivo não era matar a questão, era entender a física, nós tentamos interpretar cada uma das questões anteriores. Questão 62. Questão 62. Na preparação de madeira em uma indústria de móveis, utiliza-se uma lixadeira constituída de 4 grupos de polias, como ilustra o esquema ao lado. Em cada grupo, 2 polias de tamanhos diferentes são interligadas por uma correia provida de uma lixa. Uma prancha de madeira é empurrada pelas polias no sentido de A para B, sentido AB, como indica o esquema, ao mesmo tempo em que um sistema é acionado para frear o seu movimento, de modo que a velocidade da prancha seja inferior à da lixa. O equipamento anteriormente descrito funciona com os grupos de polias girando da seguinte forma. Cara, se as lixas girassem no sentido de empurrar o corpo para frente, por que aliás, né, se as lixas empurrassem o corpo no sentido oposto ao do movimento, faria sentido ter um sistema para travar o movimento da madeira? Não, né? Pelo contrário, teria que ficar empurrando a madeira contra a lixa e a máquina lixando, já que a lixa estaria se movendo no sentido oposto ao da madeira. E aí lixa, né? Se eu passo a lixa assim, né, a madeira vai para lá e a lixa vem para cá, vai lixar. Né? O fato de ter me dito que tinha um sistema que diminui a velocidade da madeira mostra que a lixa está empurrando a madeira no sentido do movimento. Isso me permite concluir que essa aqui tem que girar para lá, essa aqui tem que girar para lá, essa tem que girar nesse sentido e essa aqui tem que girar nesse sentido. Desta forma, a própria lixa vai tentar carregar a madeira. Aí faz sentido eu botar algum dispositivo para diminuir a velocidade. E aí faz sentido ele me falar que é importante que a velocidade da madeira seja menor que a velocidade da lixa. Aí a madeira está indo para lá devagar, a lixa está passando mais rápido. Aí vai lixar, né? Afinal, se a lixa levasse a madeira à vontade, né? A madeira está indo para lá, a lixa está indo para lá na mesma velocidade. Isso não é lixar, né? Para que haja lixação, a lixa tem que estar mais veloz que a madeira. É muito mais interpretação de texto, não tem física quase nenhuma nessa porcaria dessa questão. O cara tem que ler a questão, sacar que a madeira vai querer ir para lá muito rápido, e já que ele sacou que a madeira está sendo freada para não ir para lá muito rápido, então ele entende que as lixas estão puxando a madeira. Tu vê, nada, zero física, interpretação. Bom senso. Fazer o quê? O que essa questão tem de idiota? Então, as 1 e 2 estão girando no sentido anti-horário, 3 e 4 no sentido horário, letra C. O que essa tem de boba? A questão 63 tem de bonita. Eu já tinha trabalhado nela antes e tive que errar de novo hoje para só agora, quando eu li ela, enquanto estava arrumando o quadro para vocês, me convencer de que o gabarito do Enem está correto. Tu vê, né? Em vez de eu ler a questão várias vezes, olha só que questão ardilosa essa aqui. Questão 63. Observe o fenômeno indicado na tirinha a seguir. Ele tem uma garrafa PET com água, tem um pezinho na outra ponta de um barbante e ele tem tipo um tubinho.
ele segura na mão. Quando ele começa a girar esse tubinho, o que acontece é que o pezinho da ponta começa a girar e acaba puxando a garrafa para cima. A garrafa que está cheia d'água acaba indo para cima, à medida que ele começa a girar essa estruturazinha. Um brinquedinho bem legal aí para aprender física. Né? Materiais recicláveis aí. Dá para fazer hoje. Não tinha acredito que ele girava. Eu achei que ele puxava tipo pro lado assim, ó. Não, exatamente. Eu estou supondo que está girando, tu vê? Eu concordo com vocês, o desenho está tosco. Mas sei lá, como tem uma coisinha aqui assim, bem estilo do meu desenho. Olha só a análise que eu fiz com a galera. Primeiro eu vou fazer a análise que eu fiz com a galera do Intelectus 1. Olha só. A força que atua sobre o peso. Aí está escrito aqui peso. Ali. E produz o deslocamento vertical da garrafa. É a força de inércia. Não sei. Gravitacional. Não, a força gravitacional puxa os objetos para baixo. Não é possível que a gravidade tenha começado a atuar na horizontal para puxar aquele cara para lá, né? Ah, não, aliás, a gravitacional agora virou centrífuga. Não faz sentido. Então, a letra B é um absurdo. Não tem como achar que é a letra B. Empuxo. Empuxo é uma força que um corpo sofre quando está mergulhado no fluido. Ah, professor, mas o corpo está mergulhado no ar. Mas o fato desse corpo estar mergulhado no ar não vai fazer ele ser empurrado para lá. Né? Não vai ser empurrado para cima. Então não justifica. Centrípeta, pode ser. Elástica, não tem mola nenhuma na jogada. Não falou em mola, elástica está fora. Então essa primeira análise eu fiz com eles. E fiquei entre a A e a D. Eu concordo. Eu concordo que toda a força centrípeta que existe é um efeito da inércia. Se o corpo exige uma força centrípeta para fazer uma curva, é porque ele tem a tendência natural de passar reto, que é a inércia. Então eu posso até fazer uma observação. Toda força centrípeta tem origem inercial. Se os corpos não tiverem, não possuíssem a inércia, a tendência de passar em linha reta, não haveria força centrípeta para manter o corpo em movimento circular uniforme. Concordo com a tua afirmação. Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre desse objeto, já que ele está praticamente em movimento circular uniforme, eu diria que só tem a tração atuando nele, né? E a tração está fazendo o papel de força centrípeta. Se eu fosse olhar o diagrama de corpo livre na garrafa erguida, eu sei que o peso está equilibrado com a força, com a tração. É uma corda que puxa lá para cima, né? Em módulo, a tração é igual ao peso. Como a tração de uma corda é igual em todos os seus pontos, eu poderia dizer que para o equilíbrio ocorrer, o peso tem que ser a força centrípeta, certo? Eu não acho legal dizer que a força que está causando isso é centrípeta, porque a força centrípeta aponta para o centro e a corda foi puxada para cima. Como justificar que uma força centrípeta que aponta para o centro da trajetória está puxando o objeto para cima, para fora da curva, né? A inércia explicaria. Só que, aí o que eu fiz, né? Eu coloquei essa como verdadeira. O aluno que estava acompanhando o gabarito, eu sempre pedi para vocês acompanhar o gabarito e reclamarem no primeiro momento, né? Ele falou, professor, o gabarito está dando como letra D, como força centrípeta. Eu fiz o raciocínio de novo com eles, mostrei que é em módulo igual a centrípeta, mas justifiquei, pô, eu não concordo que seja uma força centrípeta, porque a força centrípeta ela pode ser uma atração, ela pode ser um atrito, ela pode ser gravitacional. Ou seja, a força centrípeta não é um tipo de força, é uma resultante. Ela tem aquele nome, mas ela pode ter origens diferentes. E a origem dessa força centrípeta aqui é tração.
força centrípeta tem origem inercial. Então por isso que eu fui na letra A. E falei para eles, ó, gente, eu não concordo com o gabarito, embora eu entenda, né, porque o cara considerou aquilo verdadeiro, eu não concordo. Só que agora está valendo de novo, deixa eu ler de novo. A força que atua sobre o peso. Ele quer saber que força que atua sobre o peso, né? Ela é uma força de tração por ser oriunda de uma corda e é denominada centrípeta porque está apontando para o C na trajetória, né? Esta força centrípeta produz na corda uma reação, né? Concorda comigo? Então a corda está sendo puxada para fora nessa extremidade e está sendo puxada, está sendo tracionada pelo peso nessa extremidade e pela força de inércia naquela outra extremidade. Ou eu posso dizer que a corda está atuando uma força centrípeta na corda, a força centrípeta a corda está gerando, que está fazendo a garrafa subir. Então tu vê, cara, eu entendo o gabarito do cara porque ele colocou no enunciado que ele queria saber da força que atuava no pezinho. E a força que atuava no pezinho é uma tração que a gente chama de centrípeta. Por isso eu entendo o gabarito do cara. Mas eu não concordo com a física da questão. Eu acho que seria mais honesto fazer o aluno perceber que essa força, como toda força centrípeta, tem origem na inércia. Então não tem o porquê a gente não dizer que é uma força de inércia. Mas o gabarito diz que é a letra D. Aí o cara lê um comentário do sujeito. No comentário o sujeito fala tudo o que eu falei. Só que ele diz que a força que atua no peso é centrípeta, então é ela que causou o erguer do corpo. Estranho, né? Uma força que aponta para a esquerda causar o objeto erguer o objeto para cima, né? Estranho, né, cara? Nunca vi uma força que aponta para a esquerda assim, na corda, fazer o objeto ir para cima. Agora, a inércia explicaria, né? Esse corpo tende a passar em linha reta. A inércia dele faz com que ele puxe a corda, né? Então eu continuo achando que o gabarito mais correto é a letra A. Porém, eu concordo que lendo o enunciado, como ele fala de uma força que atua no pezinho, e essa força é uma tração, uma centrípeta que tem origem na tração, então eu entendo o gabarito do cara, embora eu não concorde com ele. Certo? Eu falei para a gurizada do Intelectus 1 que eu vou querer falar com dois caras que eu considero que sabem muito mais física do que eu, para ver o que eles acham dessa questão, antes de voltar a falar nela. Como é que pode uma questão tão boba dar tanta dor de cabeça, né? Esse é o estilo do Enem. Não sei se isso é saber bastante física, né? Mas pelo menos ter ficado entre inércia e centrípeta, assim, né? As outras não davam para ter confundido. Dá uma olhada na questão 64. Eu acredito que quem já andou de bicicleta com marcha não é essa questão. Ou mesmo que não tenha andado de bicicleta, manjar de movimento circular uniforme também resolve, né? Mas eu acho que é mais legal fazer empiricamente isso aí na bicicleta mesmo.